Você já se perguntou quem foi a primeira pessoa a largar tudo para seguir Jesus? Aquele que ouviu suas palavras pela primeira vez e decidiu mudar sua vida completamente? E se eu te dissesse que a resposta não é tão simples quanto parece? Hoje, vamos mergulhar nessa história fascinante e descobrir quem realmente foi o primeiro discípulo de Jesus. Prepare-se, porque a resposta pode surpreender você. Para entendermos quem foi o primeiro discípulo de Jesus, precisamos voltar no tempo, ao início do seu ministério público. Jesus começou a pregar e reunir seguidores na região da Galileia, uma área diversamente rica em cultura e religiosidade. Este cenário vibrante e dinâmico, onde tradições judaicas se misturavam com influências helenísticas, formava o pano de fundo perfeito para o surgimento de um movimento transformador. É nesse contexto que Jesus começou a chamar seus primeiros discípulos, homens simples, em sua maioria pescadores, que seriam os pilares da disseminação de seus ensinamentos. Nesse período, a expectativa messiânica estava em alta entre os judeus, que ansiavam por um libertador que pudesse restaurar Israel. Jesus, com suas palavras de esperança e poderosos atos de cura, atraiu rapidamente a atenção e a curiosidade de muitos. Os primeiros seguidores de Jesus não eram apenas espectadores, mas homens profundamente impactados por sua mensagem e sua presença. Eles deixaram suas vidas comuns para trás, embarcando em uma jornada que mudaria a história para sempre. E é nesse ambiente de fervor religioso e busca por significado que a história do primeiro discípulo de Jesus começa a se desenrolar. Os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos fornecem diferentes perspectivas sobre os primeiros discípulos de Jesus. No Evangelho de João, encontramos um relato particularmente interessante. João Batista estava com 2 de seus discípulos quando viu Jesus passar e declarou: "Eis o Cordeiro de Deus." Ao ouvir isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Um desses discípulos era André, irmão de Simão Pedro. André, após passar algum tempo com Jesus, correu para encontrar seu irmão e lhe disse: "Encontramos o Messias", levando Pedro para conhecer Jesus. Este relato sugere que André teve um papel crucial e foi, de fato, o primeiro a seguir Jesus e a trazer outros para ele. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a narrativa é um pouco diferente. Eles descrevem a chamada de Simão Pedro e André de maneira conjunta. Jesus, caminhando à beira do mar da Galileia, vê os 2 irmãos lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Ele os chama dizendo: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Imediatamente, eles deixam suas redes e o seguem. Este chamado simultâneo destaca o início do ministério de Jesus e o compromisso imediato dos irmãos em segui-lo. Assim, enquanto João coloca André primeiro, os outros evangelhos indicam uma chamada conjunta, deixando uma margem para diferentes interpretações sobre quem realmente foi o primeiro discípulo de Jesus. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a chamada dos primeiros discípulos segue um padrão semelhante, mas com variações sutis que enriquecem a narrativa. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22 e Marcos capítulo 1, versículo 16 a 20, Jesus avista Simão Pedro e seu irmão André lançando suas redes no mar, pois eram pescadores. Ele lhes diz: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Imediatamente, ambos deixam suas redes e o seguem. Pouco depois, Jesus vê Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando suas redes no barco com seu pai, e também os chama. Eles deixam seu pai e o barco para seguir Jesus. Este relato destaca a resposta imediata e a total dedicação exigida por Jesus de seus discípulos. No Evangelho de Lucas, a história é um pouco mais detalhada. Em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, Jesus está pregando à beira do lago de Genezaré quando vê os pescadores lavando suas redes. Ele entra no barco de Simão e pede que ele afaste um pouco da praia para que possa ensinar a multidão. Após ensinar, Jesus instrui Simão a ir para águas mais profundas e lançar as redes para a pesca. Simão, embora cético por ter pescado a noite inteira sem sucesso, obedece e acaba pegando uma grande quantidade de peixes, a ponto de suas redes quase se romperem. Impressionado, Simão Pedro cai aos pés de Jesus, dizendo: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Jesus, no entanto, lhe responde: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens."
Simão Pedro, junto com Tiago e João, deixa tudo e segue Jesus. Esse relato enfatiza a autoridade de Jesus e a transformação radical que sua chamada trouxe para a vida dos pescadores. Então, quem realmente foi o primeiro discípulo de Jesus? Se considerarmos o Evangelho de João, André, inicialmente um discípulo de João Batista, seria o primeiro a seguir Jesus após ouvir a declaração de João Batista sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus. André, entusiasmado, apresenta seu irmão Simão Pedro a Jesus, solidificando seu papel crucial nos primeiros momentos do ministério de Jesus. Esses relatos não destacam André individualmente como o primeiro, mas sim a chamada simultânea dos dois irmãos, sugerindo que ambos tiveram um início conjunto no seguimento a Jesus. Essa aparente discrepância entre os evangelhos abre espaço para diferentes interpretações. Alguns estudiosos argumentam que o Evangelho de João oferece um relato mais pessoal e detalhado, enquanto os evangelhos sinóticos se concentram mais na coletividade da chamada dos discípulos. Independentemente da ordem exata, é indiscutível que tanto André quanto Pedro desempenharam papéis fundamentais na formação do grupo dos primeiros seguidores de Jesus. André, possivelmente o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias, e Pedro, que se tornaria uma figura central e líder incontestável entre os apóstolos. Assim, a história do primeiro discípulo de Jesus não é apenas uma questão de quem chegou primeiro, mas também de como cada um deles contribuiu para o movimento que mudaria o mundo. E aí, o que você acha? Quem foi o primeiro discípulo de Jesus na sua opinião? Deixe seu comentário abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!